Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual. No Superando Obstáculos de hoje, nós vamos falar de um tema que ele é bastante clínico e, por que não dizer, polêmico. Mediunidade, né? O termo mediunidade foi um tanto quanto usado para dominar certos aparelhos espirituais que realmente não fica claro quando você não tem uma observação por uma ótica mais afinada. Por aparelho espiritual, eu chamo o corpo físico. Muitas pessoas têm um aparelho, têm um corpo, com um preparo maior para aberturas psíquicas. E isso é por causa do DNA já aprimorado, de questões telúricas já configuradas naquele ser para ele poder fazer comunicações com telepatia, comunicações, por exemplo, com vidência, clarividência, a clareaudiência. Tem pessoas que são clareolfativas, e são várias e várias as aberturas no campo do aprimoramento. Então, quando você tem um aparelho físico preparado, porque aquela centelha, aquele ser que desceu ali, quando ele organizou as condições celulares, ele propiciou que isso existisse. Agora, isso não tem selo. Ou seja, você não pode selar e dizer o seguinte: essa pessoa é dessa religião e aquela pessoa é daquela religião. Que foi o que aconteceu aí por muito tempo. Com o advento do Espiritismo, com Allan Kardec, com o advento das religiões afro, com o advento de várias e várias, religiões aí no contexto espírita, espiritualista, esotérica, se usou muito o termo que você tem que desenvolver a sua mediunidade. Aí fica uma questão muito séria. Primeiro, como é que você vai desenvolver algo se aquilo é natural em você? O que eles falam é aprimorar. Mas aí eles usam aquela ferramenta para um cercado daqueles conceitos espirituais que aquelas religiões têm, para que a pessoa fique ali preso nos conceitos, preso justamente em tudo aquilo que aquilo promove. E aí eu falo para você, nós voltamos à estaca zero. Saíram das religiões convencionais, do cristianismo, que é a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, e aí busca-se uma expressão maior, e o que se acontece com a maioria das pessoas é cair em outras armadilhas. Se você observar bem o espiritismo, o espiritualismo, o esoterismo, ele tem esses bolsões, que fala assim, que você está ali para desenvolver a sua mediunidade. Vocês acham que eu estou falando isso? Teoricamente, eu passei por isso. Eu passei por isso a partir dos meus 9 anos de idade. Eu vi minha mãe passar por isso, eu vi muitos amigos meus passarem por isso. E uma das coisas que eu observei é justamente isso. Não há necessidade disso, de você ficar preso em uma religião para você equilibrar um processo. Quantas vezes as pessoas ficaram obsediadas? Porque antigamente era muito sério isso. E aí vem a pegadinha que ninguém observa. Por que precisa ter arregimentado várias pessoas nesses centros holísticos, centros espiritualistas, centros esotéricos? Algum propósito tem. Eu não vou questionar, tá? Eu não vou questionar, até porque muitos fazem um bom trabalho, outros não fazem nenhum trabalho. Casos que nós vimos aí de pedofilia na Igreja Católica, de questões também ligadas a essa área nas igrejas evangélicas, nós também vimos no espiritismo, nós também vimos nos terreiros de Umbanda, nós também vimos nos terreiros de Candomblé, nós vimos também na questão espiritualista e esotérica. Então, são lugares que, por terem prerrogativas religiosas, porque vocês sabem, existe uma lei que você não pode cobrar imposto da religião, que você não pode fiscalizar a religião. Eu não estou dizendo que o Estado deva entrar nas religiões. Eu estou dizendo que a sociedade não tem acesso e não pode questionar o que se promove ali. E isso é um poder dado a uma instituição que, sinceramente, ela deveria fazer mais do que o que ela faz. Quando você observa hoje, num contexto da mediunidade, ela ser usada como ferramenta de fidelização, de você ficar naquele lugar. Por exemplo, nós temos aí o espiritismo que faz isso, nós temos na espiritualidade lugares como Fraternidade Eclética, Vale do Amanhecer e outros centros que realmente falam nessa cultura de desenvolver a mediunidade.
O espiritismo nos seus vários centros tem essa cultura, mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: não há necessidade e não há nenhum selo que obriga você a estar no espiritismo, na fraternidade, por exemplo, eclética, no Vale do Amanhecer, mesmo que eles digam para você que se você não desenvolver a mediunidade, você vai ser infeliz. Isso é uma falácia. Isso é para dizer assim, ó, que você, se não fizer, por exemplo, não for católico, é a mesma ferramenta de dominação. Né? Se você não for católico, se você não comungar aquilo que a gente comunga, você vai ser infeliz. Então a gente está vendo isso acontecer há muito tempo nos centros espíritas, espiritualistas, esotéricos, e ninguém fala nada. Agora, você mete o pau por causa das conversões dos evangélicos, né? Por causa dessa dominação da Igreja Católica, e aí você enxerga as áreas que deveriam ser expansivas. Por quê? Qual é o problema hoje? Todo mundo quer manter um gado. É um gado. Você vai olhar ali, ó, na fraternidade eclética, você vai ver no Vale do Amanhecer, você vai ver no espiritismo, você vai ver nos vários centros esotéricos. Todo mundo quer manter uma certa quantidade de pessoas para escutar. Vocês olha bem, no espiritismo sempre tem um líder que vai falar o que ele pensa. Pega os livros de Allan Kardec, coloca lá meia dúzia de palavras que foi dita por Allan Kardec e depois é só o que ele pensa. No Vale do Amanhecer, pega o que a tia Neiva colocou, pega todo o contexto da doutrina, 30% no máximo, e depois é o que a pessoa pensa. E existe um monopólio da palavra. A mesma questão que a gente questiona nas igrejas evangélicas e católicas, esses lugares têm o monopólio da palavra. Esses ditos mestres, esses ditos instrutores, eles dominam a palavra. Muitos não gostam de ser questionados, muitos não gostam de responder questões que realmente são relevantes. Por quê? Porque quebrariam os paradigmas. E aí eu digo para você que está agora no autoconhecimento, se você quiser realmente viver a sua vida com os valores espirituais, você não precisa disso, tá? E se disseram isso para você, você tem que realmente recondicionar isso na sua mente, porque se alguém chega e fala assim, ó, se você não desenvolver a mediunidade, você não será feliz. Isso é falso. Isso é falso. Se isso realmente existisse, já seria injusto por natureza vir nesse planeta, porque você viria com carimbo. É aquele negócio, ninguém vem com carimbo de igreja católica, evangélica, espírita, nada. Esotérica, espiritualista, nada. Nós somos seres que viemos para ser felizes, nós viemos para manifestar a vida plena, nós viemos aqui para que nós sigamos o contexto de vida fazendo experiências e, se quisermos fazer experiência na igreja católica, evangélica, espírita, espiritualista, esotérica, é uma questão do nosso livre-arbítrio. Então, é para a gente fazer um trânsito assim, ó, o que realmente funcionaria se fosse uma questão que realmente era para religar a gente à essência. Você ia lá na igreja católica, olha, fui lá, fui numa missa, voltei, não quero ir mais. Tranquilo, está disponível para você a qualquer momento. No espiritismo, fui lá, tomei um passe, ou então até trabalhei, saí, não quero voltar mais. Aí criaram também o seguinte: se você participar de uma ou mais religiões, você vai confundir a sua cabeça. Claro que vai. Uma mentira num lugar, outra mentira no outro lugar. Aí você já ouviu duas mentiras, aí vem o terceiro e desfaz as mentiras lá e contra outra mentira para você. Você não vai ficar louco, você não vai ficar confuso, você vai ficar desmotivado. Por quê? Porque onde você enxergaria a libertação é que vem o jugo do domínio. E aqui fica muito claro, que as pessoas deveriam tomar cuidado em dizer sim. Porque quem é que conhece? Nós estamos falando das mediunidades, então nós estamos falando dos centros que têm incorporação. E muitas vezes tem a fala direta do espírito para com o paciente, que vai ser convidado a desenvolver a mediunidade num centro espírita, no centro esotérico, no centro espiritualista. E quem é que está lá do outro lado? Quem é que está fazendo essa intercomunicação lá do outro lado? Eu quero colocar para vocês que não conhecem muito bem, tem lugares que é assim, ó. Vamos pegar o Vale do Amanhecer, para você entender como é que funciona isso.
No Vale do Amanhecer você chega, né? As pessoas chegam lá com problemas financeiros, com problemas de relacionamento, com problemas de saúde. E aí você senta lá, tem os trabalhos espirituais, fazem um trabalho. Na maioria das vezes ajuda, em outros eu acho que atrapalha, porque realmente tem muita deturpação. As pessoas realmente, nem todas estão comungando o trabalho que realmente foi promovido ali por aquela doutrina. E aí o que acontece? De repente uma pessoa chega, senta, e aí precisando de ajuda, uma pessoa que né, não tem desenvolvimento nenhum, abertura nenhuma no campo psíquico, e falam-se para ela bem assim, ó, olha, seus problemas na sua vida tudo é porque você tem que desenvolver a mediunidade. E se você não desenvolver a mediunidade, você vai continuar tendo problema. E aí você tem que vir ingressar, porque você faz parte daqui. Olha bem. Olha bem como é que funciona. E aí você vê pessoas que aí vão, ingressam, fazem todo o desenvolvimento. Eu estou dando exemplo, você pode pegar no Espiritismo em todos os lugares, não tem problema. E aí você enxerga, se você pegasse a pessoa com os problemas dela, ela não resolve não, ela só muda o foco. Porque é a questão de mudar o foco do problema, né? Você muda o foco do problema e aí o outro problema deixa de existir, agora você tem outro. Sabe aquelas fidelizações com operadores de telefonia? Que você não pode, você até pode, né? Sair da fidelização, você vai continuar pagando sem usar. É a mesma coisa que acontece nesses lugares. E aquelas pessoas que vierem querer contradizer, eu digo para vocês não conhecem nada do outro lado. Vocês não sabem o domínio que os seres negativos fizeram nos centros espíritas, espiritualistas e esotéricos, porque a Igreja Católica e as evangélicas já estão de joelhos. Elas estão totalmente dominadas. Totalmente, assim, não existe como você entrar numa igreja católica e receber algo que não seja escravizador, entendeu? Veja bem, quando uma igreja católica, ela pega e ela faz um papel que vai rodar no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, ou seja, tem uma linha de raciocínio ali para manipular. Então eu vou pegar e criar uma egrégora mental de várias pessoas que vão pensar a mesma coisa, ou seja, você vai ficar massificando que Jesus sofreu, mentira, que Jesus pagou os nossos pecados, mentira, não, você vai pegando a cultura do inferno, a cultura do purgatório, uma quantidade extrema de metáforas para aprisionar você numa ideia falsa de que você nasceu aqui para fazer algo que é surreal. Primeiro que você enxerga nessas religiões, igual vamos colocar cristãs, que Deus é algo inalcançável. Segundo que colocou Jesus num patamar que também é inalcançável. Isso não existe, gente. Isso não existe. A partir do momento que você se coloca abaixo de qualquer divindade, você nunca vai viver uma vida plena. Se você considera-se inferior a Jesus, a Buda, a qualquer símbolo que tem aí, que se manifestou na Terra, você está enganado. O que eles têm e o que eles tiveram, você tem. A única diferença é que, sabendo que todo mundo tinha essa capacidade infinita, fizeram um monte de armadilhas, e aí você sabe que as armadilhas são aprimoradas, né? Essa parte cristã, essa parte de ensinamentos dogmáticos que foram colocados aí maciçamente por subliminares por séculos e séculos, ela foi aprimorada também e ela descambou, caiu no espiritismo, no espiritualismo, nos centros esotéricos, que hoje você enxerga uma certa dominação. As pessoas se enterram em uma zona de conforto. Qual é o problema disso? O problema é justamente o que você enxerga. O cristão ali, da Igreja Católica e Evangélica, ele não sabe como vai fazer a ponte entre essa vida e a outra, porque não é dado a ele. O que é dado a ele é que você vai pisar lá no purgatório, você já está ferrado e lascado. Toda pessoa que realmente, com sinceridade, segue a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que realmente leem aquilo que é passado, sabem que para você alcançar o que é dito de céu ali, você tem que fazer coisas que são impossíveis. Você não pode viver a vida humana. A sexualidade, que é uma das melhores coisas que tem no planeta Terra, é condenada. Entendeu? Você ser rico em algumas é condenada.
se você realmente viver uma vida na sua expressão, eles não falam isso, né? Você não vê isso nos ensinamentos dele. Cada ser tem uma expressão. Tem a pessoa que é colérica, tem a pessoa que é fleumática, tem a pessoa que é mais triste ali, ó, que é mais recluída. E cada um vive uma expressão na sua vida de acordo com o que ele é, num contexto amplo de várias encarnações. E aí nós ficamos presos às ideias que todo mundo é igual. Inclusive se passa aí, né, no contexto do autoconhecimento, que todos somos um. Olha, gente, todos não somos um. Isso aí não existe, tá? Todos fazemos parte de uma consciência única, mas todos vivemos uma vida única, individualmente falando. Então, existe o ponto onde a gente vai se conectar com partes maiores. Se você quiser difundir para que eu respeite o outro, você não pode dizer que eu sou igual ao outro, porque não é verdade. Se eu olhar para minha esposa, para uma pessoa que está chegando no autoconhecimento, ela olha aquilo, a mente dela vai negar na hora. Como é que você é igual à sua esposa? Eu, José Augusto. Meu aparelho biológico é totalmente diferente do dela. A minha mentalidade é totalmente diferente da dela. Como é que eu vou equilibrar isso? Não, eu tenho que respeitar a diferença. E aí que está o ponto. Não somos todos um. Somos todos participantes de uma coisa muito grande que você não conhece. Agora, quando você não conhece, colocar um jargão, todos somos um. Eu já fiz essa besteira, muitos fazem. Todos somos um? Não, todos não somos um. Todos participamos de um projeto grandioso, mas cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua individuação, cada um tem o seu quilate, para você entender o tanto que é importante. Então, para que a gente não precise alongar muito, não caia nessas armadilhas. Quando alguém disser para você que você é obrigado a estar em um lugar X para desenvolver qualquer tipo de mediunidade, não caia na ilusão de que você vai resolver os seus problemas com essas questões dogmáticas. Não há necessidade de você se abster da sua vida, deixar de viver uma vida boa para ficar preso em conceitos que vão te roubar metade da tua vida. Você vê pessoas presas em religião que se escravizam nesse processo, porque a pessoa, às vezes, o ego é muito sábio. A pessoa, às vezes, queria uma expressão. Aqui fora, muitas vezes, para você realmente ter uma expressividade, você tem que ser muito competente. Você tem que ser muito... Na religião, não. A religião, como é lotada daquela questão do conceito do paz e amor, é porque é isso que eu estou falando para vocês. É cordeirinhos, paz e amor. Não questione, tá? Não questione. E aí todo mundo, aquele que questiona um pouquinho mais, vira líder. E aí você enxerga como é que eu faço para calar a boca de alguém polêmico dentro das religiões, dentro dos lugares mais complexos aí que você chama de espiritualismo, espiritismo, centros esotéricos. Eles colocam ele nas cabeças. Quantas pessoas eu vi isso no espiritismo, eu vi isso no espiritualismo, eu vi isso no esoterismo. Pessoas polêmicas que começaram a questionar os lugares foram colocadas nas cabeças, porque aí se ilude e aí passa a liderar os lugares. E aí você tinha uma pessoa que realmente era potencializadora de poder abrir a caixa de Pandora desses lugares, e ela foi colocada numa zona de conforto, onde ela vai ser bajulada, e isso eu vi demais. Eu vi pessoas assumirem cargos, só para vocês entenderem. Tem cargos espirituais que você precisa de maturidade, você precisa de vivência, você precisa realmente estar alinhado com certos conceitos, você precisa ter uma retidão nos seus comportamentos, porque se você assumir, você está pegando um fardo para você desnecessário. Eu vi pessoas muito jovens, de 18 anos, de 17 anos, de 20 anos pegando esses fardos. Pessoas que não têm capacidade nenhuma. A pessoa vem dizer, Zé Augusto, mas a alma é antiga, está num corpo novo. Olha, outra besteira. Se você, mesmo que você tenha uma alma extremamente evoluída, né, extremamente avançada, que ela assume um corpo, ela demora até maturar. Você já viu? Lembra bem as metáforas. Com quantos anos realmente os trabalhos espirituais de alguns mestres? Lá com 30 anos. Depois dos 25 anos, precisa de uma maturidade, precisa que o corpo responda a alguns impulsos. Nós não temos mágica aqui no planeta Terra. Se você acreditar que existe mágica, se você acreditar que realmente possa nascer um meta-humano, que de repente ele tem todos os poderes, nunca existiu.
Nós estamos numa grade, tá? Se você não entender isso, você vai ficar preso. E aí prometem para a pessoa desenvolver. Olha, prometem para a pessoa desenvolver capacidades. E em outros lugares, o pior que se faz é cortar as capacidades. Se vocês não entenderem, por exemplo, se você tiver uma certa capacidade de, por exemplo, visão, por exemplo, vidência, clarividência. Se você for para o Vale do Amanhecer, por exemplo, eles têm na primeira iniciação deles uma ruptura, um corte dessas mediunidades todas, que você só pode ter a mediunidade que para eles é favorável. Olha só, o espírito vem aprimorado, com várias percepções abertas, e aí vou colocar aspa, um lugarzinho X diz que só serve lá naquele lugar uma mediunidade A e B. E aí a pessoa aceita, porque é um cordeirinho. Todos nós temos que aprender a parar de aceitar as coisas impostas, seja em qualquer lugar. Não é para você ser uma pessoa rebelde, não é para você ser uma pessoa contraditória, é para você não entregar o seu aparelho, não entregar os seus corpos, não entregar a sua vida espiritual na mão de pessoas que são realmente sem nenhum escrúpulo. E aí, depois vem o arrependimento. Quando é que você descobre o arrependimento das pessoas? Quando elas desencarnam, quando elas enxergam que elas não deveriam ter feito isso, que elas não deveriam ter se entregado a religiões, elas tinham um trabalho a fazer nessa humanidade. Ficaram presas por quê? Porque aqui tem tanta armadilha, você vem, tem uma proposta que é como se fosse você pegar uma viagem, você tem um trajeto, você tem um papel que está aqui no seu subconsciente, ó, você vai fazer isso, isso, isso. E como os negativos sabem disso, tem um monte de armadilha. Aí você desfaz tudo que você deveria fazer na adolescência e o resto decaiu. Você só precisa quebrar o primeiro ponto. E aí você não faz mais nada. E uma boa parte para quebrar isso são essas religiões que não deveriam ser religiões, né? Espiritualistas, espíritas, esotéricas, tá? O que eu estou dizendo, eu falo com conhecimento de causa, por ter passado por dentro de todos esses organismos que eu falo para vocês. Então, quem quiser refutar tudo isso que eu estou falando, façam em outro lugar, porque a orientação espiritual é para libertar. Não é para ficar colocando as pessoas num debate, ou seja, eu acredito que o espiritismo é a melhor coisa que aconteceu na humanidade. Sim, o espiritismo era para ser a melhor coisa que aconteceu na humanidade se ele não se transformasse em religião. Ele ficou a pior coisa quando ele se transformou em religião. Nesse contexto, eu estou respondendo aqui a várias e várias pessoas que vieram me perguntar sobre mediunidade, sobre como desenvolver a mediunidade. Você terá a sabedoria de como desenvolver a sua mediunidade. Você terá as portas abertas para desenvolver a sua mediunidade. O que eu digo para você é não assine nenhum contrato de desenvolvimento de mediunidade que tire você da sua vida diária para fazer você ser escravo de algumas ideias que, no fundo, são falsas, tá? Implantadas na Matrix para dominar. Quando você fizer um raciocínio muito mais amplo, você vai enxergar isso com uma capacidade extrema. Agora, se você fica preso porque talvez você está dentro desses organismos, eu disse já, nem todo mundo tem que seguir o que eu estou falando. Tem pessoas que têm necessidade de estar naquele lugar. É da vivência dela. Eu estou dizendo para as pessoas que estão na sua vida normal e de repente são questionadas, tá? Essa fala vai justamente para isso. Então, se você está no Espiritismo, se você está na Fraternidade Eclética, se você está no Vale do Amanhecer, viva a tua vida. Essa orientação é para as pessoas que, na vida comum delas, são assaltadas de que elas são obrigadas a desenvolver a mediunidade em um lugar X ou Y. Se você tiver alguém que queira receber essas mensagens de orientação espiritual, passe o contato da pessoa para mim, com a autorização dela, ou envie meu contato para ela. Desde já, eu te agradeço muito. Seja uma pessoa livre, seja uma pessoa questionadora, seja uma pessoa que não se entrega a qualquer um ou a qualquer entidade, seja ela religiosa, esotérica, doutrinária, sem que você conheça o que você é profundamente. Não seja escravo de nenhuma ideia que possa, no futuro, ser muito caro para você. Viva a tua vida na gratidão, no perdão, no reconhecimento íntimo, respeitando todas as leis, respeitando todas as pessoas, trabalhando, sendo dedicado, sendo uma pessoa coerente. Eu duvido que você vai ser uma pessoa infeliz, porque o que nós buscamos aqui no planeta Terra é sermos felizes e realizados.
o resto vem por acréscimo. Grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Até mais!